Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos continuar falando sobre o nosso tema CRI, por isso falei de acordo com 2 Coríntios 4:13. E nesse vídeo eu quero dar continuidade ao tema A Lei da Fé. O texto bíblico que eu gostaria de ler com os irmãos agora, para fundamentar o nosso tema, está em Romanos capítulo 3, versículo 27, que nos diz assim: onde está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Observem, meus amados, que nós temos falado muito sobre esse assunto nesses últimos dias. Aliás, já fazem pelo menos 13 vídeos que eu tenho falado sobre esse assunto e eu pretendo falar mais alguns. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, porque o assunto é muito profundo, porque se trata de fé. E a fé é a base de todo o nosso relacionamento com Deus. Fé é a linguagem de Deus. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós estamos aqui, sobretudo, para agradar o nosso Deus, tão bom, tão maravilhoso, que tem feito tanto por nós. No entanto, meus amados, quando se fala de fé, nós precisamos entender bem sobre o assunto. Aliás, tudo que nós não conhecemos, nós temos a obrigação de procurar conhecer, entender. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a priori, o que nos liberta é o conhecimento. E sem dúvida que é muito importante que nós conheçamos os princípios, os processos da lei da fé. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês está no próprio texto de Romanos capítulo 3, versículo 27, em que o apóstolo Paulo lhe questiona: nós somos salvos, dentro do próprio contexto do capítulo 3, pelas obras da lei ou pela lei da fé? Obviamente que ele mesmo responde pela lei da fé, porque ninguém pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Ninguém pode ser salvo pelas obras, porque o que Deus espera de nós através das obras é impossível para o ser humano. Só houve um homem nesta terra que pôde cumprir a exigência de Deus, ou seja, que pôde obedecer todos os mandamentos de maneira perfeita e ainda assim pagar o preço da condenação, da transgressão da lei, que é a morte, que foi o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o Verbo vivo, a palavra encarnada, a palavra que se tornou gente. Queridos, observem também mais uma coisa importante nesse segundo tópico que eu quero destacar, é que Deus sempre se relacionou conosco pela fé. Desde o início da criação, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele falava com o homem, ele falava com a mulher, ele falava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, através da fé. De que maneira? Eles ouviam a voz de Deus na viração do dia e tudo o que eles fizeram, todo o domínio que eles tiveram sobre esta terra foi pela fé. Então, observem, a fé é a base de todo o nosso relacionamento com Deus. É pela fé que nós alcançamos todas as nossas bênçãos, todas as vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas. Aliás, que somos salvos. Então, é muito importante que nós entendamos bem o processo da fé. E basicamente a fé, ela passa pelo processo de, primeiro, ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir aquilo que o Senhor tem nos revelado através do seu Espírito. Veja, ouvir com ouvidos espirituais. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do seu Espírito, porque o Espírito está em nós. E uma vez que você ouve a palavra de Deus, você precisa confessá-la. Amém, queridos? Então, o segundo ponto é confessar. Primeiro ouvir e depois confessar. E depois nós temos que agir de acordo com a nossa confissão. A Bíblia diz lá
em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Em Romanos 10, verso 9, diz: se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Salvador, nós seremos salvos. Outro princípio interessante, entre tantos que nós temos na Bíblia, nós encontramos em Josué capítulo 1, verso 8, que quando Josué foi chamado para substituir o profeta Moisés, o grande líder Moisés, o grande legislador, o Senhor falou com ele: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a palavra, medita nela de dia e de noite, faça conforme está escrito e você será próspero. Você vai conseguir cumprir o seu chamado. Então nós precisamos entender isso. Primeiro, ouça a palavra, ouça o evangelho, confesse a palavra e faça de acordo com aquilo que você está confessando. Haja de acordo com a sua confissão. Esse é basicamente o processo da fé. Muitas pessoas dizem: a fé é difícil. Na verdade, irmãos, a fé não é difícil. É que nós precisamos entender esses princípios. E não existe coisa mais simples do que se ouvir, não existe coisa mais simples do que se confessar. O problema é que a fé, ela é tão simples que nós acabamos duvidando. Mas conforme nós, nascidos de novo, nos colocarmos à presença de Deus, lembrando que em 1 Pedro 1,23 nós recebemos uma semente incorruptível mediante a palavra, nós vamos desenvolver cada vez mais a fé. Essa semente, ela germinará cada vez mais as nossas vidas. Outro ponto importante para nós concluirmos a nossa consideração é lembrarmos, meus queridos, um episódio muito interessante que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, em que uma mulher, há 12 anos, com uma hemorragia, e o texto diz que ela gastou tudo que tinha, indo de mal a pior, ouvindo falar sobre Jesus, diz o verso 26. Ela ouviu falar sobre Jesus, ela se sentenciou. Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, observem, ela ouviu, ela colocou uma sentença, ela fez uma confissão: se eu tocar nos vestidos de Jesus, eu serei curada. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Observem lá na sua Bíblia. Ela fez de acordo com aquilo que ela cria e que ela confessou. Ela tocou nos vestidos de Jesus e ela foi curada. Na verdade, o que a curou foi o fato de ela ouvir sobre o Messias, ir à pessoa certa, e é isso que nós precisamos entender. Não é ouvir qualquer palavra, não é ouvir simplesmente as minhas palavras, mas ouvir a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, que salva, que cura, que liberta, que restaura, entender que os planos de Deus são maravilhosos para nós, confessar essa palavra, manter firme a nossa confissão e agir da maneira como nós estamos confessando. Essa mulher fez exatamente isso, e a Bíblia diz que ela foi curada, ela foi completamente curada. Meus queridos, observem, eram 12 anos de doença, 12 anos de aflição, 12 anos que ela sofria, piorando, cada vez mais, empobrecendo, mas quando ela ouviu, quando ela confessou, quando ela se sentenciou, de acordo com a sua fé, ela recebeu a vitória. E o Senhor Jesus, então, ele lhe diz uma palavra revolucionária, muito importante, que nós temos que guardar no nosso coração. Ele disse: filha, a tua fé, ela te salvou. E o que vai nos salvar, o que vai nos libertar, o que nos vai dar vida plena é a nossa fé na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa fé naquilo que o Espírito Santo, ele quer nos dirigir, ele quer nos orientar. Meus irmãos queridos, meus amados, saiba que Deus, ele te ama muito.
ele está preocupado com tudo que está acontecendo na sua vida, ele precisa encontrar pessoas de fé. Você tem uma semente de fé, eu creio. Vamos exercitar a nossa fé, vamos ouvir a palavra, vamos meditar profundamente na palavra, vamos confessar a palavra, vamos agir de acordo com a nossa confissão. A Bíblia diz que ele verdadeiramente tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, e mantém essa confissão firme. A Bíblia diz que em Cristo nós prosperamos em tudo que fizermos. Então mantenha a sua confissão firme, não dê lugar aos sentimentos, não dê lugar àquilo que as pessoas falam, pensam. Confie no poder, confie na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus. Amém, amados? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que, através desse vídeo, você sinta aí a presença de Deus na sua vida, que você se levante poderosamente. E eu quero profetizar uma palavra sobre a sua vida. Eu creio que Deus tem me levantado para te abençoar. E a palavra que eu quero dizer a você é o seguinte: você é mais forte do que você pensa. Porque em você habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida. A Bíblia diz que ele dá força ao que está cansado e renova as forças também daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, mais uma vez eu quero declarar: se levante, você é mais forte do que você pensa. Essa tempestade ela vai passar. Aleluia, Jesus está no nosso barco. Ouça bem o que eu estou te dizendo e receba a tua vitória. Pai amado e Pai santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso justificador, aquele que nos faz justo, porque o Senhor ouve a oração dos justos, aquele que nos faz andar de cabeça erguida, santa e prova, aquele que nos dá vitória em todas as situações, é que eu oro e intercedo pelos meus queridos e amados que estão me ouvindo. Eu não sei exatamente o que cada um está passando, mas uma coisa eu sei: a tua palavra nos garante vitória. Então seja bem sucedido em tudo que você fizer. Todo esse pensamento contrário, todo esse pensamento de derrota, todo esse pensamento até mesmo de suicídio, de depressão, de amargura, eu repreendo agora na sua vida. Meu irmão, você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para ser muito mais que vencedor. Valorize o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Eu quero declarar que você e a sua casa são bênçãos do Senhor. Eu quero declarar que você e a sua casa, vocês servem ao Senhor. Eu quero declarar pela fé que as portas vão se abrir. Esse ano de 2023 será um ano extraordinário, será um ano de bênçãos para você, será um ano de milagres. Você vai ver Deus operando na sua vida como você nunca viu antes. Acredite, meu amado, as portas estão escancaradas, as portas dos céus estão abertas, a graça de Deus está sobre nós, em nome de Jesus. Então, pela lei da fé, receba a sua vitória. Ouça bem o que eu estou dizendo e confesse comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhe bem nos meus olhos, eu declaro: se levante na presença de Deus e receba a tua cura e a tua libertação em nome de Jesus. Receba, receba e receba. Amém. Queridos e queridas, amados, continue orando por nós, continue intercedendo por nós, continue em nome de Jesus nos ajudando, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, compartilhe este vídeo. Há muitas pessoas precisando saber que elas que há solução, que Cristo é a solução, que há uma saída. Há muitas pessoas que precisam receber a palavra de Deus. Então seja um agente de Deus, seja um evangelista, seja um pregador da palavra, faça a sua parte e continue orando por mim, pela minha esposa, pastor Roseli, pelo nosso ministério, porque eu creio, irmãos, que nós somos muito mais do que vencedor. E nunca se esqueça, a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém.